Amém? No nome de Jesus. Abra comigo, por gentileza. Isaías. Capítulo 49. Esse texto veio ao meu coração, porque a gente muitas vezes, já vou entrar no texto do versículo já. A coisa que eu mais ouço muitas vezes das pessoas, ou passa pelo nosso coração, é que Deus se esqueceu de nós. A gente passa por uma luta, por uma dificuldade, a gente passa por uma perda. A primeira coisa que vem para o nosso coração é que Deus se esqueceu. Ou vem aquela frustração, achando que tudo aquilo que você fez ou deixou de fazer, caiu por terra. É como se Deus não estivesse olhando, é como se Deus não estivesse atentando para a nossa vida. É uma coisa que nós precisamos, pela graça do Pai, começar a crescer em maturidade. Como eu disse agora há pouco, quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, quantas coisas? Então, imagine o momento que você está vivendo, imagine a situação que você está passando. Essa situação vai cooperar para o seu bem se você ama a Deus. Então, se você ama a Deus, não tem como as coisas não cooperar para o seu bem. Você só tem que parar para pensar, Senhor, como isso vai cooperar para o meu bem? É que a gente não para pensar. A gente só pensa no efeito imediato. Mas quando eu paro para considerar como isso vai cooperar para o meu bem, muda tudo. É porque a gente acha que a gente tem controle. Diga para o seu irmão assim, você não tem controle de nada. É que nem quando, não sei se já aconteceu com você, você está pegando uma estrada, de repente você erra a entrada. Já aconteceu isso com você? Já? Errou a entrada. Meu Deus, e agora? E você olha no GPS, está dando uma volta, mais 30 quilômetros, não sei o quê. Dias depois você vai saber que houve uma colisão naquele lugar que você ia passar. Ou alguém estava tramando alguma coisa contra a sua vida. É que a gente não para pensar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida, é Deus chamando a gente para oração. Amém? Porque quando está tudo lindo, maravilhoso e belo, a gente ora. Senhor, muito obrigado em nome de Jesus, amém. Estou na boa. Din-din no bolso. Está tudo correndo bem. Eu vou orar para quê? Mas quando vem uma aflição, Jesus, Jesus. Não é assim, não? Já vai com o joelho no chão e ora, e clama, e pede. Senhor, o Senhor esqueceu de mim, Senhor. Já fala assim, eu não disse para você que eu nunca vou deixar você? Eu nunca vou te abandonar. Mas parece que a gente tem amnésia, né, Arthur? Parece que tem amnésia. Por um instante parece que a gente esqueceu tudo. Então, deixa eu repetir para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Enquanto a gente não entender isso, desculpa. Não é para vocês aqui não, tá? É para quem está lá no online. Desculpa, mas tem coisas que vai continuar te afligindo até você entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer que a gente venha se render. Enquanto não se render, as coisas não mudam. Vamos repetir junto? Enquanto eu não me render, as coisas não mudam. Consegue entender isso? Porque Deus nos chama para um caminho que Ele quer andar conosco.
Deus não se esqueceu de você. Amém? Deus não se esqueceu de você. Se Ele permite você passar por algumas situações, é porque Ele está tratando com você. Tem coisas que eu leio nas Escrituras que eu acho que é para os outros, mas não é para os outros, não é para mim. Ele quer tratar comigo. Então, Isaías 49, verso 15. Vamos ver o 14. Sião, porém, disse: o Senhor, o quê? Me abandonou. O Senhor me desamparou. Quantas vezes você ouviu pessoas falarem isso? Verso 15. Haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê que ainda mama? E não ter compaixão do filho que gerou? Humanamente falando, isso é impossível. Hoje eu fui no hospital lá que tinha os bebês recém-nascidos, e eu li esse texto aqui para as enfermeiras lá. A gente foi lá por causa do bebê, e Deus queria... Jesus não tem jeito mesmo. E ele pegou as enfermeiras lá, foi a coisa mais linda do mundo. Eu estou rindo até agora. Deus permite, todas as coisas cooperam para o bem. Então, o menino já está sendo missionário e não sabe. Então, ainda que uma mãe possa se esquecer de um filho. Olha só. Pode acontecer ou não pode? Pode. Quantas histórias nós temos de mães que jogam filhos fora, que abandonam? Pode acontecer. Embora ela possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de você. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que Deus não se esqueceu de você. Eu vou repetir. Deus não se esqueceu de você. Porque muitas vezes nós esquecemos da sua presença. Nós esquecemos que o Espírito Santo está conosco. Nós nos esquecemos de andar com Ele, de ouvir a sua voz. A pergunta é: qual a última vez que você teve convicção que você ouviu a voz de Deus? Porque Deus fala conosco em todo instante. Desde a hora que você acorda pela manhã, até em sonhos Deus pode falar com você. Mas desde a hora que você acorda, Deus está falando. Então Deus está dizendo para mim e para você aqui, ó: eu não me esqueci de você. Veja, eu gravei você na palma das minhas mãos, Palmieri. Só para fazer o trocadilho aqui, tá? Mas é uma verdade. Quando você tem essa consciência da presença de Deus, é como se Deus acordasse, né, que Ele não dorme. Ele olha para a mão dele e ele vê você. Ele vê o seu nome, Nelson. Deus não se esquece de nós. E Ele firma aqui. Deus mente ou não mente? Deus mente? Não. Então, se Ele não mente, isso aqui é verdade. E se é verdade, eu tenho que me preocupar? Hã? Não. Aconteça o que acontecer, Ele continua cuidando de nós. Essa é a convicção que vem no meu coração nesses dias, para a glória do Pai. Então, eu gravei você, nem falo no plural aqui, falo no singular. É pessoal. Se falasse eu gravei o nome de vocês, tá bom, é todo mundo. Não, ele está falando aqui no singular, no pessoal. É individual. Como é que chama esse moço de preto aí? Hã? Rodrigo. Você consegue entender isso, Rodrigo? Deus gravou o seu nome nas palmas das mãos dele. Ele está falando de uma maneira individual e pessoal. Amém? Acredite nisso. Então, veja, eu gravei você na palma das minhas mãos e os seus muros estão sempre diante de mim. É que nem o povo de Israel que tem lá o muro das lamentações. Além de eles estar lá orando naquele muro, eles vão lá e colocam os papelinhos. Quando eu fui para Jerusalém, recebi um monte de papelinho para colocar nos muros. Lá, o pessoal encomendou, né? De eu colocar lá no muro das lamentações o papelinho lá,
Está lá até hoje. É um monte, está tudo nas frestas. Então, os seus muros, né, estão diante de mim. Ou seja, as suas orações estão diante de Deus. Deus não se esquece de nenhuma das nossas orações. E olha que interessante, nós nos esquecemos. É por isso que muitas vezes falta uma celebração mais contínua do nosso coração. Sabe por quê? Porque Deus muitas vezes responde tantas coisas para nós, a gente esquece. É verdade ou não é? Quantas vezes veio respostas a falar, é verdade, eu orei faz uns 3 anos. É que se viesse no dia seguinte, nós estaríamos pulando. Não é assim, não? Mas a gente, quando vem no tempo de Deus, a gente não tem a mesma alegria. É verdade ou não é? Estou exagerando? Não. Tem coisas que eu recebi de palavras proféticas de Deus em 1986. E toda vez que eu vejo um sinal daquilo que Deus falou, eu celebro. Porque está se cumprindo 40 anos. Se cumprindo depois. Olha que forte isso. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, que eu tenho que trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Que as misericórdias do Senhor não têm fim, e elas são novas a cada manhã. Amém? Por isso que a Bíblia diz aqui para nós em Provérbios, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Por onde eu passar, eu preciso estar celebrando, reconhecendo o Senhor. Hoje eu entrava pelo hospital ali, uma enfermeira chegou assim, o senhor não é o pastor Marcos? Aquelas coisas, né? Que ela recebe a live de uma outra enfermeira que é mãe de um rapaz aqui da comunidade que não sei o quê. Falei, meu Deus. Olha os resultados do que Deus está fazendo. Ainda bem que ela reconheceu e era coisa boa, né? Se alguém estivesse falando mal. Essas coisas nós temos que alegrar. Amém? E foi interessante que nessa visita ao hospital, quem pediu, a mãe falava, né? Como é que chama a menina? A Vanessa falava que as enfermeiras estavam mais ansiosas do que ela pela visita. Olha que lindo. A expectativa que foi gerada no coração delas. Então, meu irmão, minha irmã, acredite, você não está sozinho, Deus não se esqueceu de você. Você pode crer nisso? Deus não se esqueceu de você. Você está gravado na palma das mãos de Deus. Amém? E aí, um texto que eu amo e que hoje foi mais forte ainda do que eu, o Efésios 3:20, que nós vamos aprender a orar em cima dele. Deus me deu uma fórmula nova aqui e eu quero passar para o seu coração o que o Pai passou para o meu coração. Eu gosto de falar daquilo que eu vivo. Amém? E daquilo que faz efeito na minha vida. Efésios 3:20. Pode ser do 14 em diante, só para você entender o contexto. Efésios 3:14. Obrigado, Israel querido. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, que tem... de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele os fortaleça poderosamente no íntimo, por meio do seu Espírito. Isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Verso 18. Assim vocês perceberão com todos os santos. Quantos mesmo? Todos os santos. Qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. E conhecerão esse amor que excede a todo conhecimento. Esse amor vai além da nossa compreensão. Isso é poderoso. E não é o amor humano, é o amor de Deus. Que com o amor humano você não consegue vencer. É luta sobre lutas, mas o amor vence. Amém? O amor vence. Então, caminhando aqui, verso 19.
E conhecerão esse amor que excede a todo conhecimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha que lindo. Maravilhoso, não é? Glória a Jesus. Minha filha está me ligando. Liga para ela, Ana, por favor. Assim vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E conhecerão esse amor que excede a todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Esse é o desafio para o meu coração, para o seu coração. Sermos cheios da plenitude de Deus. E quando nós temos a convicção que nós estamos plenos, não falta nada. Amém? A pergunta é, o que falta para você? Se você estiver cheio do amor de Deus, não vai te faltar nada. Ele vai preencher tudo. Vai preencher o quê? Tudo. Jesus tinha essa convicção, não faltava nada para ele. Não vai faltar nada quando a gente tem o amor de Deus derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Você vai entender já já. Aí o verso 20. Aquele que é capaz de fazer o quê? Infinitamente mais. Eu aprendi hoje. Toda vez que você for orar, se você fizer esse exercício, você vai ver que lindo que é isso. Porque a gente ora às vezes algumas coisas e esperamos somente aquilo. Mas Ele é poderoso, Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Você vai entender. Eu quero a transformação da vida daquela pessoa. Eu não quero, Pai, só que o Senhor salve aquela pessoa. Mas que o Senhor venha fazer infinitamente mais. Ter expectativa. Lembra do apóstolo Paulo? Que era um perseguidor da igreja. Um homem que mandava prender os cristãos, mandava matar os cristãos. Quando ele teve uma experiência real com Jesus, isso me saltou aos olhos hoje. Olha que interessante. A gente chama as pessoas para a igreja para não ter mais problema nenhum, né? Paulo, quando foi alcançado, a palavra de Deus diz que o recado que era dado para os outros cristãos, falou assim, olha, eu alcancei Paulo, né? Jesus falando ali nesse encontro com Paulo. Paulo, você vai agora saber o que é sofrer pelo meu nome. Pega essa para o coração. Que a gente acha que quando a gente entrega a vida para Jesus, nós vamos receber flores, não é isso? Você chega lá nos seus amigos do mundo, olha, entreguei minha vida para Jesus. É mesmo? Vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma festa. Não, é fanático agora? Vai entregar dinheiro para o pastor? Começa as críticas. É assim ou não é? Não deveria ser diferente? Quando você muda de vida para melhor, não deveria ser diferente? Mas não. Olha que interessante. Então, quando você orar por uma situação, é crer que Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Não ore só por aquilo que você está querendo que aconteça, aquilo que é natural aos seus olhos. Tenha expectativa do infinitamente mais. Pensa no que seria infinitamente mais na sua vida. Pense o que seria infinitamente mais na sua vida financeira, no seu trabalho, no seu casamento, nos seus relacionamentos. Imagine o que é o infinitamente mais. Imagine. É muito mais do que você pode, a nossa mente não consegue compreender. Mas o texto diz aqui mais para frente, mais do que tudo que pedimos. Deus não quer fazer só aquilo que nós pedimos, Ele quer fazer infinitamente mais. A transformação que Ele faz na nossa vida é infinitamente mais. É para demônios se suicidarem.
Deus nos deu uma palavra no início desse ministério. Jeremias 33:9 diz assim: espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem que vos faço, por causa de toda a paz que eu te dou. Espantar-se-ão e perturbar-se-ão. Pessoas vão ficar perturbadas por causa da paz que você tem. Esse é o infinitamente mais. Vai além da sua compreensão. Amém? Consegue entender isso? Consegue entender? Então, quando você for orar, é com a expectativa do infinitamente mais. Além daquilo que pedimos, ou até pensamos. Às vezes você pensa coisas boas. É legal. Mas Deus quer ir além disso. Além disso. É difícil até da gente pensar sobre isso. Dá um nó na cabeça. Vou usar a Júlia e o Gui ali como exemplo, né? Espero que mantenham o que eu vou falar, tá? O que Deus pensa acerca desse relacionamento é infinitamente mais. Entendeu? É vocês abençoando outros casais, é vocês ganhando outras vidas para Jesus, é vocês discipulando, amando pessoas, abençoando pessoas. É infinitamente mais. E nunca espere a aprovação dos homens, a aprovação sempre vem de Deus. Que a gente fica na expectativa de que os homens vão nos exaltar. É Deus que exalta. Amém? Está servindo isso aí para o coração? Está fazendo sentido para alguém? Então tá bom. Glória a Deus. Se fizer sentido para uma pessoa só, já está bom. Amém? E tem pessoas que já estão tão acostumadas a ouvir essas verdades que às vezes não faz sentido, mas para quem faz sentido, vai ter o resultado lá na frente. Pedimos ou pensamos segundo o seu poder que atua em nós. Deus não faz nada sozinho. Deus faz tudo com parceria com o homem. Amém? Existe um poder atuando em nós, atuando na sua vida, e Deus não faz nada. Ele poderia mandar os anjos fazerem, mas Ele conta com você. Vou repetir, Deus poderia usar os anjos para fazer, mas Ele conta com você. Agora, você tem que contar com Ele também. Porque a Bíblia diz que Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Mas no final Ele fala que o poder, Ele opera através da nossa vida. Ou seja, Ele não faz nada sozinho. Amém? Então eu e você precisamos crer que Deus quer nos usar e que Ele quer fazer. E Ele não faz nada sozinho. Amém? E eu estou na expectativa de coisas maiores que vão acontecer nesses dias, porque eu estou crendo no infinitamente mais. Quando eu oro por alguém, quando eu oro por uma situação, quando eu oro por uma enfermidade, eu não estou esperando só que a pessoa passe a dor. Não, estou querendo que a pessoa receba ali um órgão novo. Que algo sobrenatural aconteça. É o infinitamente mais. É mudança total, radical. Como dizia hoje para o Gui aí, hoje, para o meu amigo. Quando eu me converti, alguém falava assim: ó, não vai ser radical. Jesus é radical. Deixa eu dar uma notícia para você. Jesus é radical. Quando Ele muda a nossa vida é de uma maneira radical. Jesus não faz nada pela metade. A mudança é? A mudança é? Radical. Ah, não, mas é que eu tenho que... Sabe como é que é? Eu tenho que agradar a A, B ou C. Não, a mudança é radical. Na época, quando me converti, que o Senhor me converteu, se tivesse que mandar rapar careca, eu rapava. É que não tinha nenhum texto bíblico para isso. Mas a mudança é radical. Quem quer fazer média? Média é só na padaria.
né? Pingado, né? Média, pingado e na padaria. No reino de Deus é radical. Arthur, Jesus é radical. Ah, não, mas vamos fazer desse jeito, quem sabe? Não, é radical. Para ver como a Bíblia é radical? E aqui nós estamos caminhando para o final, se Deus permitir. Colossenses 3:1. Falei que o texto ia ser esboço, Gui. Olha aqui o texto. Olha uma Bíblia radical. Segura na cadeira para você não cair aí. Colossenses 3:1. Portanto, daqui para frente, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pense nas coisas do alto. Nós temos que exercitar a nossa mente em pensar nas coisas do alto. Nós somos muito tomados pelas coisas que são da terra. A nossa mente é muito tomada por isso. Meu irmão, minha irmã, acredite. A nossa mente virou um campo de batalha. Há uma guerra na nossa mente. Por quê? Porque o inimigo quer criar situações, circunstâncias, só para a gente pensar nas coisas que são da terra. Por isso vem os conflitos, por isso que as pessoas não conseguem lutar espiritualmente, não conseguem discernir, não conseguem ouvir a voz de Deus, não conseguem perceber no mundo espiritual o que está acontecendo, porque a gente só pensa nas coisas da terra. Caminhando aqui. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Olha que forte isso, só para você entender, quando a gente tem a revelação dessa parte desse texto aqui, é literalmente isso. Ninguém pode me atingir, porque a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Deus revelou esse texto aqui para o meu coração quando eu era ainda solteiro. Que os meus sentimentos, a minha vida estava guardada em Cristo. E por conta disso, os meus sentimentos não ficavam vagando para tudo que é lado e canto. Eu estava focado em Jesus. Foram 2 anos e meio antes de eu pensar em namorar com alguém. Porque meu coração estava totalmente focado em Jesus. Os meus pensamentos, os meus sentimentos estavam guardados, escondidos em Cristo. A convicção que eu tinha é que para alguém atingir o meu coração, tinha que passar por Jesus. Revelação da palavra. E quando a palavra é revelada, muda tudo. Amém? Verso 4. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Ou seja, quando você tem a convicção da vida de Cristo em você, te dá coragem, te dá ousadia, te dá fé. Amém? Não fica só terceirizando as responsabilidades. Verso 5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus, cobiça, que é idolatria. E por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Ou seja, outrora nós andávamos na desobediência, agora não andamos mais. Então essas coisas não fazem mais parte da nossa vida. Verso 6. E por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado. Ou seja, isso não faz mais parte da nossa vida. Nós temos que pregar isso para as pessoas. Temos que ensinar as pessoas sobre isso. Porque a gente conversa muitas coisas com as pessoas e não conversa aquilo que tem que ser conversado, que é a palavra de Deus. Esse é o rumo, essa é a direção. Verso 7. As quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas. Agora, diga comigo, agora. Porém, abandone todas essas coisas. Aí vem uma listinha aqui, ó. O que eu tenho que abandonar? Vamos ler juntos? O quê? Ira, indignação, maldade, calúnia, linguagem indecente no falar. Vocês têm coisa que não pode mais sair da nossa boca.
E se sai é porque não nasceu de novo. Se insiste em falar coisas que não é o vocabulário de Deus, eu falo, Senhor, eu vou me despojar disso. Isso aqui não faz mais parte da minha vida. Eu nasci de novo. É tipo assim, quando você vai falar, blum, blum, não sai. Por quê? O Espírito Santo está em você. Tem coisas que não combinam mais com a nova vida em Cristo Jesus. Amém? Então, impureza, paixão, desejos maus, cobiça, cobiçar aquilo que não é seu. Não faz mais parte, tem que se despojar disso. E nós temos que humildemente reconhecer que muitas vezes nós fazemos essas coisas e não pedimos perdão para Deus. O despojar vem a partir do momento que a gente reconhece. A cobiça é idolatria. E por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então nós praticávamos isso no passado. Agora, porém, abandone todas essas coisas. A ira, indignação, maldade, calúnia e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros. Meu Deus. A gente acha que só as crianças mentem, né? Adulto também mente. Mas a Bíblia está dizendo para nós nos despojarmos disso. Tem que fazer o quê? Despojar. Ah, mas eu menti para o bem. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta nova vida, não há diferença entre grego, judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cito, escravo ou livre. Mas Cristo é tudo em todos. Amém? Deus não faz acepção de pessoas. Verso 12. Portanto, como os escolhidos de Deus, santos e amados, vistam de profunda compaixão. Nós temos que anelar por essa compaixão. Anelar por esse desejo de ter compaixão das pessoas que sofrem. Não dá para a gente viver no ministério sem compaixão. Recuse-se a viver no ministério sem compaixão. Sem humildade, sem bondade, sem mansidão, sem paciência. Um ministério que encanta cada dia mais meu coração é o ministério da misericórdia. São poucas pessoas que são dotadas de misericórdia. E às vezes Deus permite acontecer algumas coisas ao nosso redor para a gente ver o nível de misericórdia que a gente tem. A gente tem misericórdia quando é com a gente. Quando a gente erra, eu quero que tenha misericórdia de mim. Mas quando os outros erram, a gente quer. Estou exagerando? Hein, Júnior? Estou exagerando? Nós temos que fazer essa oração, irmãos. Vamos ficar em pé junto comigo. Nós vamos se vestir de compaixão, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Eu preciso disso. Verso 13, suportem uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor os perdoou. E sobre todas essas coisas, porém, vistam-se de amor, que é o elo perfeito. Aí vem a parte que eu mais amo. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Amém? Deus não se esqueceu de você. Deus quer nos revestir.
Deus quer que a gente olhe para dentro de nós e venhamos ser transformados pelo seu poder. Você quer ver milagres acontecendo? Você quer ver coisas sobrenaturais fluindo através da sua vida? Se revista disto. Ao invés de a gente olhar para os outros, vamos olhar para nós. Amém? Amém? Ao invés de olhar para os outros, vamos olhar para nós. Seja um ponto de referência, de amor, de compaixão. Que o seu telefone toque, sabe para quê? Para você exercer compaixão em relação às pessoas. Que as pessoas procurem você para você despejar o que Deus colocou dentro de você. Buscai-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Deus tem me levado esses dias a me render. O desejo do meu coração era sair, ficar um mês fora só buscando. Eu não saio daqui, Senhor, enquanto o Senhor não derramar tudo que o Senhor tem para derramar em mim. Qualquer hora vai acontecer. Ficar um mês fora só buscando. Para ser cheio, completo. Amém? Mas enquanto isso não acontece, a gente pode fazer isso nesses dias mesmo. Separe tempos de jejum, de oração. Não espere ninguém mandar você jejuar. Jejue. Não espere ninguém pedir para você orar. Ore. Eu não quero transformar essa igreja num grande berço de bebês. Não. Nós já estamos na fase de amadurecer, crescer. Dia do amigo. O pastor tem que mandar vídeo, mandar mensagem, fazer. Ore pelos 10 nomes. Tá? Não faz sentido. Nós temos que fazer isso voluntariamente, por amor ao mestre. Amém? É verdade ou não é? É um estilo de vida que eu não consigo implantar nas pessoas que não querem. Isso é natural. Amém? Amém? Não dá para colocar lei onde existe graça. Né, Claudinho? Não dá para colocar lei onde existe graça. Existe graça sobre vocês. Só que nós podemos desperdiçar essa graça. Nós temos que usar a graça a favor do reino.